Estava falando sobre descanso, né? E eu gostaria de ler mais o texto de Gênesis 2, de 1 a 3. Nós vamos continuar falando sobre isso. O Shabá, aí quem quiser falar melhor aí depois aprende aí também, né? Mas eu não sou um expert, ele conhece tudo, mas a ideia que está aqui impressa na palavra de Deus, Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, Shabá, no 7º dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Shabá, de toda a sua obra que Deus e fizera. Amém. Pai, vamos Pai, ensina-nos a fazer a tua vontade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Eu tinha dito na palavra, a palavra, ela significa não apenas ou não somente ou não descansar. Essa palavra aparece 71 vezes no Testamento. É uma ideia bíblica do descanso. Ela não significa necessariamente apenas o descanso, mas cessar. Nós lemos alguns textos, Salmo, Isaías, dissemos que os profetas estavam de usar esse termo aí. E foi que nós paramos. Dissemos sobre a jornada de um sábado, que os rabinos, eles escolhiam os seus discípulos. Então, o rabino ele colocava aquilo que era, vamos dizer assim, a palavra de Deus na prática do dia a dia. E alguém deve ter perguntado para um rabino, ali do tempo de Jesus: Rabino, a gente pode andar de sábado? Aí o rabino disse: pode, né? Porque eles iam à sinagoga, enfim. Aí alguém mais assim detalhista, que queria saber as coisas com mais detalhes: quantos metros, ou quantos côvados, ou quanto é que a gente pode andar? Dos rabinos. E alguém foi lá e mediu, e eu marquei aqui 742 metros e meio. Isso em metros, obviamente, que eles talvez não tenham falado em metros ali, mas era a distância então que uma pessoa podia andar num sábado para considerado trabalho. Aqui nós temos um indicativo que se poderiam fazer algumas coisas até um certo limite de esforço, ou de distância, ou de tempo empregados em uma atividade tarefa. Então essa é uma interpretação vigente ali no tempo de Jesus. Você sabe que Atos 1 é ainda sobre a história de Jesus ainda, né? Então nós temos isso. Mas nesta noite eu gostaria de trabalhar o que Jesus estava querendo ensinar quando ele fazia milagre aos sábados. Qual é a lição que Jesus queria deixar em relação a isso? Eu convido você de novo a lembrar que sábado é um dia de descanso. Mas descanso tem que ser uma coisa não imposta.
Eu não posso ser obrigado a descansar, porque aí é o tapetinho da disciplina, né? Eu estou lá descansando, mas eu não estou fazendo alguma coisa prazerosa. Não é esse tipo de descanso que a Bíblia nos ensina. E Jesus para a época e para nós aqui. Como é que Jesus o que pode e o que não pode fazer no ensinamento, no jugo de Jesus? Então, nessa, eu gostaria de que nós caminhar essa trilha. Novamente vou dizer, não estou aqui preocupado em sábado, domingo. O objetivo nessa mensagem não é esse. Podemos usar isso tempo para nos rimos de domingo. A sábado como dia do descanso na questão da espiritualidade. Mas eu não estou trilhando. Quero falar sobre o ensinamento do descanso. Eu convido você a 7 textos do Novo Testamento que nós vamos ler aqui e vamos ver o que é que Jesus trazia como ensino. Vamos primeiro para Marcos capítulo 1, de 21 a 27. Eu vou pedir que você, por favor, acompanhe a leitura para que a gente possa ver e atentar nesse aspecto. Aqui nós não vamos atentar o fato ou o milagre, vamos dizer assim, porque o que aconteceu com a pessoa que estava sendo curada. Mas vamos ter nosso foco na pessoa de Jesus nesses textos que vamos ler. O primeiro deles é Marcos 1, 27. Diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, quando era feriado, quando estava parado, todo mundo descansando no sábado, indo porque não. Aqui a gente tem uma outra informaçãozinha do texto. Os escribas, que eram as pessoas que conheciam a Bíblia, o Velho Testamento, elas não tinham autoridade para falar, mas Jesus tinha. Agora olha só o que acontece aqui. Estando eles puro, o qual exclamou dizendo: Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que é Deus. E sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Uma doutrina e eles lhe obedecem. Aqui nós vemos nesse texto que não causou nenhuma revolta, nenhuma ação contrária das pessoas que estavam na sinagoga. Eles se espantaram, eles ficaram assim numa situação até assustados, mas não criticaram a atitude de Jesus. Por quê? Foi um esforço, vamos dizer assim, espiritual, de dar ordem, né? Faça isso. Então o demônio saiu. Agora uma pergunta: esse demônio ele não falou uma verdade? Essa é a questão para a gente ver aqui. Porque, queridos, a questão aqui de Jesus não era o que estava sendo dito, mas é quem estava aquele homem. Então alguém diz assim: eu estou falando a verdade. Tá bom, parabéns para você. Mas isso não é o suficiente. Falar a verdade não é o suficiente. A pergunta é: quem está guiando a sua vida? Quem está controlando o seu coração, sua mente? Você está falando isso? Jesus atua naquele
cessar o sofrimento que não a pessoa de Jesus. E agora Jesus fala em poder aproveitar a sua plenitude, a presença de Jesus ali. Então, a primeira vez que é comentado em Marcos, esse tema, Jesus fazer alguma coisa num sábado, foi para cessar, para interromper, para fazer descansar alguém que vindo. Você vai concordar comigo? Nós não sabemos. Com esse espírito imundo aí. Não sei, um dia. Mas ao ver Jesus tem essa liberdade de viver. É isso que Jesus quer. Às vezes, nós podemos não estar endemoniados. Nós podemos estar sendo a vida de boas atitudes, não é suficiente, é necessário Jesus. Outra vez, olha que interessante, como se fosse a sequência do primeiro texto que a gente leu. Outra vez entrou na sinagoga. Olha, já está naquela sinagoga, entra outra sábado. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, observando se curaria no sábado para o acusarem. Quer dizer, aquilo que aconteceu no texto anterior, agora começa a tomar já uma repercussão. Acho que não sei a palavra certa, mas tudo bem. Então, você vê que isso acontece agora observando Jesus. Vamos aí eles estavam observando. E Jesus, sem perder tempo, digo 3, tinha segurar no cantinho lá para ninguém ver. Mas Jesus você vai ver, né? Já que ele fazer para a vida ou o mar. Eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, como a outra. Tomaram logo conselho com os herodianos contra ele e procuravam ver como o matariam. Quer dizer, um homem que teve a mão curada, agora vão matar Jesus por causa disso. Ele está fazendo o bem, mas o problema aqui era fazer o bem no dia do descanso. Jesus nos responde aqui. Ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal? Eu vou perguntar a você, pense comigo. É lícito fazer o bem ou o mal? O mal não é lícito fazer nunca. E o bem é lícito fazer sempre. Essa é a questão. E as pessoas, então, agora ficam com raiva de Jesus. Porque hoje é o dia do... Mas a lição que eu começo a ver brotar do texto, Jesus quer não somente que você descanse, mas Jesus deseja que todos descansem. Que tenham o seu descanso justo. Não somente uns, mas todos.
É isso que Jesus vem trabalhando na história, para trazer paz e descanso para todas as pessoas. Esse é o trabalho de Jesus. O que acontece? E lá em Lucas 4, vou começar no versículo 31. É importante para a gente entender a ideia aqui, e depois eu vou dar uma puladinha no mesmo capítulo, tá bom? Então, 4:31. Lucas 4:31, ok? Diz assim a palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no... Muito bem, nós estamos aqui então num sábado. Agora, admiraram do ensino, esse endemoniado que tem aqui na sua Bíblia do 33 ao 36, Marcos, tá bom? É nesse mesmo dia aí do endemoniado, Jesus saiu da sinagoga e agora a gente vai começar a ler o versículo 38 do 4, tá bom? Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Espera aí, agora não foi Jesus que... Agora foram lá pedir para Jesus, mas que dia que era mesmo? Ó, Jesus, me ajuda. O engraçado é assim, quando é na vida dos outros, não pode. Mas quando é a gente, é na hora, né? Então aqui pediram para Jesus. Então vamos ver o que Jesus fez no 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Pronto, mulher curada no sábado. Olha aí, ó, já... E outra coisa, essa mulher foi curada para vir... Foi curada para trabalhar, e era sábado. Então, se a gente seguir assim a ideia de Jesus, vai dizer assim, é culpado dessa mulher ter trabalhado em casa, porque estava servindo a Jesus. Então, eu entendo aqui que servir a Jesus no sábado pode. Jesus não ficou cobrado aqui. Eu entendo que servir a Jesus é mais... Você concorda comigo? Servir a Jesus está acima de fazer o bem. É o bem... Estar servindo a Jesus é algo que é o bem extremo que a gente pode fazer. E aqui era sábado. Jesus não se incomoda com isso. Mas vamos agora pular um pouquinho em Lucas. Vamos lá para o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 10. Agora eu vou fazer uma pergunta que você já está apto a responder. Vendo o versículo 10 do capítulo 13 de Lucas, o que é que Jesus fazia de sábado nas sinagogas? Ele saía, sempre ia para a sinagoga para ensinar. Isso aí, ó. Chegou um sábado, Jesus ia para a sinagoga, porque a gente já viu várias vezes isso. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha idade. 18 andava curvada e não e chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser discurso. E dia sábado. E pode não de seu leva beber, não voltar desta prisão. No dia do sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isso, todos os seus envergonhados, e todo o povo se alegrava, todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu vejo aqui, não consigo achar uma outra palavra. Jesus tinha sensibilidade com o problema. O problema. Querido, Jesus sabe qual é o seu problema. Jesus conhece aqui, essa mulher não disse que tinha 18 anos.
Não houve essa conversa, o texto nos informa, mas Jesus sabia que ela tinha esse problema há 18 anos, sabia que ela era filha de Abraão, sabia que ela não podia se Satanás. Agora tem uma coisa, sabe o que significa uma pessoa? Significa uma pessoa que está sofrendo, significa uma pessoa que está escravizada por alguma coisa. Jesus aqui traz libertação à mulher. Você não sabe o que eu estou passando há 18 anos? Eu vou esperar mais um dia? Quero ser curado agora. E você percebe necessariamente, o texto é muito claro, dizendo que Jesus a viu. Jesus que novamente chama essa mulher. Interessante que eu começo a ver uma coisa nos textos aqui, que no dia de sábado, as pessoas não vêm até Jesus. Jesus vai resolver os problemas dela. Jesus quando comece na vida dela, que o descanso... Jesus quer trazer o descanso para essa pessoa. E aquele faz muito bem. Mas agora você é um outro texto. Agora nós vamos João capítulo 5. Eu quero que você leia comigo. João capítulo 5. Também versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia grande multidão de enfermos, cegos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo àquele tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo-se deitado e sabendo que estava deitado, havia muito tempo que ele ficasse o enfermo deu: Senhor, eu não tenho homem algum, quando a água põe no tanque, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem estava em descanso. Esse homem estava na cama. Esse homem estava no Shabá dele ali. Mas não era suficiente para Jesus. Jesus queria que esse homem fosse na sua cama quando ele quisesse. Jesus queria restaurar esse homem a dignidade de poder escolher. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. Jesus conhecia, foi até esse homem. Agora uma pergunta que fica aberta. Jesus escolheu esse homem. Por que Jesus escolheu esse homem? Jesus escolheu esse homem porque não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. No momento em que as pessoas abandonaram esse homem, Jesus foi curar esse homem. Sabe, às vezes nós fazemos tanta coisa por nossa força, nosso meio, e nós não descemos de nós. Esse homem foi curado por Jesus. Convido você agora a um outro texto, 7, 9, também capítulo 9, também versículo 1. Esse aqui nós já estudamos aqui em detalhes. Jesus numa festa e tanta coisa. Eu queria que você teve e os seus pais para que nascesse cego. E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu em terra, com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo.
Então, uns vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram: onde? Ele respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era o dia do descanso quando Jesus abriu os olhos. Mas temos um problema. Mas Jesus, nesse sábado, ele cospe no chão, mexe com a sua mão, mexe a terra e faz lodo. E isso é trabalho. Isso é trabalho. Isso é produzir alguma coisa. Isso é fazer barro. E isso é problema. Porque uma coisa principal aqui. Jesus fez o barro. Agora eu pergunto para você, será que aqui Jesus não está Jesus fez barro? Deus fez barro. Essa mesma matéria que ele fez o homem todo. E agora ele está recuperando o homem, que ele está dizendo aqui no começo do texto, para que nele se manifestem as obras de Deus. E Jesus faz isso nesse dia. E ele diz ainda assim, esse homem: vá lá e se lave no tanque chamado Messias, que é o enviado, que é Siloé. Esse nome é o nome que você chama hoje de Cristo. É como se Jesus estivesse assim, se fosse falar em grego, vá até aquele tanque chamado Cristo e se lave nele. Faça você, mas eu santifico você, porque eu sou o Messias. Tudo bem, mas isso para isso começa a trazer. E agora eles começam a interpelar o homem. Como ele fazer a grande obra de Jesus aconteceu numa sexta-feira. Durante o dia do sábado, para ressurgir no domingo. E o grande trabalho que eu penso que Jesus fez foi descansar naquele sábado. Foi se manter ali sem fazer nada. Porque Jesus ama as pessoas e por causa das pessoas, de nós, ele se manteve ali naquela tumba aguardando a ressurreição. Esse foi o grande trabalho de Jesus. Primeiro, não vos canseis de fazer bem. Não arrume desculpa no ajudar uma pessoa. Não me venha com essa de que você está sendo espiritual para não ajudar alguém. As pessoas têm se mantido numa situação de se esconder através da espiritualidade ou atrás da espiritualidade, de se esconder através da religião, para não ajudar as pessoas. A grande lição de Jesus aqui é dizer assim: não me venha com desculpas. Ajude, mude, se envolva. E o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
Essa é a grande lição aqui. Mas ainda existe uma lição suprema acima de qualquer outra coisa, e é essa que eu gostaria, nesses próximos minutos, de apresentar para você. E eu convido você a ir para um livro da Bíblia, cujo enfoque é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não sabemos quem é o autor desse livro. Não é Paulo. Nós imaginamos que talvez possa ser Apolo. Mas eu gostaria de convidar você para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Vamos passar um grande resumo da semana passada e desta que eu convido você a abrir em Hebreus e muito provavelmente nós vamos ficar em Hebreus até o final. Você não precisa abrir uns outros textos que eu vou dizer aqui, mas em Hebreus gostaria que você Jesus está dizendo aqui através do livro de Hebreus para nós. Onde vossos pais e me provam e disse: eles sempre erram em seu coração e não os meus caminhos. Assim jurei Deus está dizendo aqui, Deus, essas pessoas que têm vivido a sua vida com o seu coração voltado para outra coisa, que não confiar em mim, essas pessoas que não descansam na minha presença, essas pessoas têm vivido uma vida de ansiedade, de resfolegar, de procurar alguma coisa que não acham e não em mim. Essas pessoas não entrarão naquilo que eu criei, que se chama repouso, paz, descanso, cessação. Isso é algo que só tem para nós os salvos. Eu vou pedir licença aqui para a família do nosso irmão Mori, mas vou citar como exemplo nosso irmão. Isso não cala no meu coração. Até já tentei não falar isso, mas Deus me insiste. Meus irmãos, alguém pode dizer assim nessa noite: ah, pastor, o senhor leu todos esses textos aí de cura. O senhor falou tudo isso daí, olha, Jesus não suporta ver alguém sofrendo. O senhor está falando tudo isso, mas essa semana o irmão Mori faleceu. E aí? Onde está o poder de Jesus? E eu vou dizer para você onde está o poder de Jesus. O poder de Jesus está em que o irmão Mori foi para o repouso do Senhor. Ele foi para o descanso do Senhor. Deus o curou para sempre de todas as suas enfermidades, tudo que lhe incomodava, tudo que sofria. Deus o tirou dessa situação e levou para um repouso que você não pode imaginar como é. Ele disse: vem aqui, meu filho, vou sarar você, vou curar você. Você nunca mais vai ter nada, nunca mais vai ter nenhuma dor. E foi curado plenamente, é nisso que nós cremos. Porque Jesus realmente não suporta ver gente sofrendo. É isso que aconteceu, desculpa. Se eu falei é porque alguém pensou, mas tudo bem. Hebreus 4, convido você para Hebreus. Olha aqui esse texto profundo da palavra de Deus. Deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Aproveitou, porquanto não estava misturada com a daqueles estamos no Shabá. O nosso Paulo disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Isso está lá em Gênesis. E outra vez nesse lugar: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns eles saem pregadas as boas novas, não entraram. O que? Vamos dar uma pausa aqui, depois eu continuo. Primeira coisa, o grande repouso que nós temos é Cristo. Cristo é o nosso repouso. Cristo é o nosso descanso. Cristo é a nossa paz. Mas
Isso está nos pessoas não desobedientes. É isso que ela fala. Determinado pois está escrito: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois em outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele repousou de suas esse versículo 10, ele é específico sobre a morte de Jesus. Sua morte repousou de tudo aquilo que ele tinha de pesado para fazer do seu grande trabalho. Depois, até a morte de Jesus, tinha um trabalho difícil de ser um trabalho bem possível, porque Jesus foi possível, até assim difícil para ele mesmo. Agora o versículo 11 é para nós. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, a Bíblia é Jesus. Essa é a lição. Confie em Jesus. Você diz assim, Jesus tem esse problema. E eu coloco o nosso Deus, mas sabe, Jesus, eu vou fazer uma coisa. Eu coloco problema, porque eu já entreguei para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa aqui. Eu sei que o Senhor vai cuidar disso, por mais impossível, mais incrível que possa parecer. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar crendo que o Senhor pode fazer o melhor. Às vezes a gente faz isso. Nós ficamos desesperados, mesmo aparentemente tendo entregado alguma coisa para Jesus cuidar. Agora eu queria que você acompanhasse a leitura, você não é obrigado a ler no texto, né, claro, mas eu vou ler em Marcos capítulo 2, porque exatamente eu leio esse texto de Marcos, e eu quero ler aqui uma coisa que aconteceu num sábado. Parece que Marcos capítulo 1, 2 e 3. Esse jovem chamado Marcos estava querendo ensinar que Jesus, ele estava preocupado em outra dimensão com a questão do sábado. Marcos 2. Então, ele, Jesus, num sábado, pelas searas, pelas discípulos, a cidade teve fome, ele com os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, ou Jesus, até do sábado é Senhor. Mas, e Jesus está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo assim, ele é o Senhor do descanso. Isso daqui é um dia de 24 horas durante a semana. Isso daqui é o seguinte, todo aquele que crer em Jesus tem que pensar em Jesus, a confiar que Jesus está fazendo melhor.
queria dizer uma coisa, que sempre a gente tem que ler a Bíblia de uma forma, do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, já está tudo resolvido. Do ponto de vista de Deus, o pecado já foi vencido, Satanás já está destruído. Do ponto de vista de Deus, aqueles que são salvos, já o seu nome vida. Do ponto de vista de Deus, você já tem a vida eterna. Do ponto de vista de Deus, você já é transformado. Você já deveria descansando nele. Do ponto de vista de Deus, nada deveria de você. Do ponto de vista de Deus, você deveria viver pela fé. Do ponto de Deus, você precisa confiar que Ele mas não é feito. Nós vivemos uma vida tribulada, de um jeito que queremos colocar todas as coisas em ordem do nosso jeito. E a gente ignora o que está fazendo. Talvez você não gostar. Eu não tenho medo de notícias ruins. Eu não tenho medo do que me sobrevirá. Porque nada vai de você. Do ponto de vista de Deus, por pior que seja, ressuscitar uma nova vida. Calme-se. Calma. Quem dá o pão para você? Quem dá o maná duplicado na sexta-feira? Quem que cuida de você? Quem deixa o seu coração estar batendo aí? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, se Deus tirasse o ar agora, tudo. Eu queria que Osías 6,16. Texto lindo. Eu consigo ver Jesus falando esse texto. Respeito para o que a gente está falando aqui. Jeremias 6,16. Bom caminho. Descanso para as nossas almas. Mas o final do texto, o que está escrito aí? O que o texto está dizendo? Nós não vamos andar por esse caminho. A raça humana tem dito assim para Deus: Deus, a gente não quer você aqui. A gente não quer andar nos seus caminhos, a gente não quer seguir a Bíblia, a gente não quer esse ensinamento antigo, retrógrado da palavra de Deus. Nós somos de Cristo, nós não ensina, porque nada disso, é isso que o mundo fala. Mas não é novidade, queridos. Desde sempre tem sido assim. Desde aquele casal que estava ali escolheu desobedecer a Deus. Mas Deus tem dito em toda a história dessa noite: parem, andem pelos caminhos antigos. A tecnologia não pode resolver o seu problema. O dinheiro não pode resolver o seu problema. O parceiro não pode resolver o seu problema. O meu filho pode resolver o seu problema. Porque do meu ponto de vista, você tem um problema. Você é pecador. Esse é o seu problema. Esse é o grande problema. Esse é o único problema. O resto, tudo qualquer outro problema. Sabe, ande pelos caminhos antigos. Aqueles caminhos que, em alguma tradução, poderia se dizer, não antigos, mas o termo aqui, ele traz dentro dele algo assim:
os caminhos que existiam antes de todas as coisas, os caminhos eternos de Deus, os caminhos sob o cuidado de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus. Ande nesses caminhos. As coisas que Deus fez. Nós estamos achando descanso para as nossas almas. O Salmo 23 é um salmo que é um pastor cuidando das suas linhas. E lá no final, diz assim: e habitarei na casa do Senhor. Algumas traduções, por longos dias, ou para sempre, ou eternamente. Sabe, esse estar na presença de Deus é uma promessa de descanso descrita em todo o Salmo 23. Por isso que é bonito, eu já falei sobre aqui. Mas eu escolhi um texto para terminar nossa mensagem dessa noite, que é em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Será que você é capaz de ouvir a palavra, a voz de Jesus falando aqui? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Querido, eu não sei se você é assim, mas eu já tentei descansar, eu já tentei dormir. Assim, às vezes eu falo, eu vou dormir um pouco mais. Mas sabe, não é o descanso físico que resolve. Porque por mais que você descanse, você sempre vai estar cansado. E você vai cansar de novo. E você, às vezes, fica cansado de ficar cansado. Fica cansado de descansar. E às vezes você fica doente porque descansou. Tem gente que acorda com dor de cabeça, por enxaqueca, não sei aqui. Não pode dormir demais, que tem enxaqueca. É uma necessidade. Mas isso daqui, se você for orar a Jesus, você vai andar leve. Você pode dormir ou não dormir, vai estar sempre com a sua energia renovada em Jesus. Você já experimentou isso? Você já experimentou ir até Jesus e dizer: Jesus, eu estou cansado desse descanso. Agora eu quero experimentar o que o Senhor tem lá na tua palavra. Eu não quero descansar em... Eu não alma. Eu quero acertar minha situação com o Senhor para a eternidade, para sempre. É isso que Jesus convida você a fazer. Sabe por quê? Porque andar com Jesus não é. E esse é o grande problema. Se trabalhar na igreja, ou fazer alguma coisa para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu Jesus. Eu convido você a andar para Ele. Eu convido você a trabalhar para Ele. E aí as coisas vão ser leves na sua vida. Porque você, como eu falei isso na quarta-feira aqui, a dimensão do amor. E quem ama, não há peso, não há cansaço. Quem ama faz qualquer coisa. Quem ama morre, mas feliz. Porque ama. Porque tem todas as suas necessidades preenchidas. Jesus está convidando a nossa igreja, as pessoas que estão aqui, todas as descanso, como coisas. Nós queremos títulos.
segredo que é o Senhor nos a descansar em Ti, Pai. Ensina-nos a perceber que Jesus é o nosso descanso. É o descanso para a nossa alma. A gente vai poder fazer o bem. A gente vai poder trabalhar. A gente vai poder fazer coisas que os outros não fazem. A gente não vai estar preocupado em questão financeira, em questão de logística. Mas a gente vai saber que o Senhor está cuidando da gente. Que o Senhor está suprindo a gente. Que se aparecer uma espiga a gente pega, se não aparecer a gente espera. A gente vai andando pelo caminho porque a gente está andando com o pão da vida que é Jesus. E com Jesus vale tudo. Porque Jesus vale tudo. Vale a pena andar com Jesus. Senhor, ensina-nos a depender de Jesus. A descansar em Jesus. Que assim seja. Que a gente encontre descanso para as nossas almas. Descanse em Cristo, para a glória de Deus. Amém e amém. Hoje não é sábado, hoje é domingo. Mas Jesus está aqui. Que Jesus toque na sua vida. Jesus faça você descansar, para a glória dele. Amém.